Ah, agora sim, vamos lá. Quem for chegando aí, fala um oi para eu ver quem tá entrando na live. Deu uma atrasadinha de 1 minuto, mas aqui, como combinado, 4h20 ao vivo. Quem tá aí já? Tá, Hostel Garibaldi, legal, valeu. Eu vou ficar aqui dando uma enroladinha enquanto as pessoas começam a entrar. Hostel Garibaldi é de onde? Eu não, de nome agora eu não consigo lembrar o nome da cidade. São muitas cidades, muitos hostels, eu confesso que eu confundo. Principalmente os que eu ainda não conheci, né? Os que eu ainda não conheci eu confundo bastante. Ah, Curitiba. Tá, boa. Preciso. Tô devendo muita visita em Curitiba ainda. Ainda não fui visitar os hostels daí. Bom, eu vou ir me apresentando. Eu acho que depois as pessoas vão ver essa live aqui. Eu não costumo dar muito as caras, né, no Brasil Hostel News. Normalmente, Mariane entrou, legal. Eu normalmente escrevo mais, né? Eu só reporto as coisas que acontecem no mercado, as novidades que as pessoas criam, e como que esse mercado brasileiro de hostels anda crescendo, se profissionalizando, criando experiências bem diferentes. A cada momento tem hostel que cria uma experiência nova. Eu não costumo dar muita cara, né? E agora eu acho que nesse momento, né, eu acho que é preciso e também tenho que ocupar minha cabeça, tenho que ocupar meu tempo. Então, eu sou o Diego Bonel, para quem não me conhece, eu sou o criador e editor do Brasil Hostel News, que é o primeiro veículo de imprensa que cobre o mercado de hostels com uma visão jornalística, né? Eu também produzo conteúdo para hostels, sobre hostels, para o Catraca Livre, né? A gente tem uma parceria de conteúdo, então capilariza muito o nosso conteúdo sobre os hostels e sobre as experiências. Para contar rapidinho, porque como que aconteceu de eu parar numa quarentena no meio de um hostel, né? Há 5 anos, desde que eu conheci o mercado de hostels, eu vivo e moro em hostels. Já fui dono, já fiz comunicação, já fiz muita coisa dentro de um hostel de tudo. Gente, né, eu sou fumante, então isso aqui é só um pigarrinho de fumante. É, E acontece que eu moro em hostel desde então, e eu estava começando, esse ano o Brasil Hostel News ia, ou vai começar, na verdade, depois que isso tudo acabar, com certeza vai rolar. Eu estava começando uma viagem pelo Brasil, pingando de hostel em hostel, para reportar, para conhecer as experiências, para ver mais de perto o que essa galera está criando. E por eu estar resolvendo algumas coisas no Rio de Janeiro, eu resolvi começar essa viagem aqui pelo Rio, com hostels que eu, apesar de morar aqui nesses últimos 5 anos, eu ainda não tinha podido conhecer, falta de tempo, distância, e esse monte de coisa. E aí eu vim parar no Beach House Hostel, que tem no Jardim Oceânico, que tem aqui na Ilha da Gigoia, que é onde eu tô. 2 dias, acho, 3 dias antes de começar essa coisa de quarentena, de ficar em casa, de fechar tudo, de não sair, de todo mundo realmente se cuidar e ser responsável pela nossa saúde, pela saúde dos que a gente gosta. E aí eu acabei que eu me vi de novo num hostel, morando numa quarentena. Nunca imaginei que eu ia passar uma quarentena dentro de um hostel, nunca imaginei que eu ia me isolar num espaço onde todo mundo entra para compartilhar. Então eu acho que essa é a grande loucura desse momento que a gente está vivendo, a gente que está dentro de hostel. Então, e assim como eu, muitos muitos mochileiros, muitos viajantes foram pegos com as mochilas nas costas, né? Então, assim, é toda uma situação completamente avessa ao ideal,
de não locomoção, de não viagem, de não se transportar, de não pegar voo, de não, né, de ficar em casa, mas assim, para muita gente o hostel é uma casa. Então, nessa última semana eu fiquei muito cuidadoso a respeito do tipo de conteúdo que eu queria produzir, porque não faz mais sentido nesse momento, não faz sentido nesse momento, compartilhar matérias que eu tenho prontas sobre as experiências dos hostels, sobre o que o hostel X lá em Aracaju, por exemplo, uma das últimas matérias que a gente fez, a suíte de Taipa, que o Aju Hostel criou lá em Aracaju. Eu acho que não é responsável da minha parte continuar divulgando essas questões. Tá travando? Ih, peraí. Voltou aí? Voltou? Tá voltando? Dá um oi, fala sim, fala não. E aí, Mariane, Hostel Garibaldi, mais alguém? Oi, gente. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Alguém me dá sinal de vida se tá todo mundo aí ouvindo? Senão eu mudo de lugar aqui. Normal? Boa. Então tá. Bom, onde eu tava? Ah, tá. E nessa última semana, eu estava muito em dúvida do tipo de conteúdo, de que conteúdo produzir, né, para ser de uma maneira. Ah, tá. Legal, Maria. Mas eu volto do raciocínio agora. Se era de uma maneira responsável, né, o tipo de conteúdo. Oi, Letícia, louca do hostel, minha amiga que eu conheci sem querer em São Paulo. A gente se trombou num hostel em São Paulo, no Café Hostel. Hostel Itamambuca. Ah, tá. Agora que tá a galera entrando, gente, então eu vou. Desculpe vocês que já estavam aí. Eu vou retomar um pouquinho da história com a galera que acabou de chegar para a gente tocar a live, porque eu tenho um roteirinho aqui para conversar com vocês. E eu tô aqui só mandando uns convitinhos para umas pessoas e foi. Então tá. Oi, Cris, meu filhote. Vamos lá. Já temos 6 pessoas, vamos esperar mais um pouquinho. Eu vou reduzir já o que eu falei. Eu estava trocando uma ideia rapidinho aqui, acabou meio que de começar. A gente estava só em 3 pessoas aqui, então eu estava só batendo um papo rápido. E agora eu vou, desculpa para quem já estava, mas eu espero que eu faça isso de uma forma que agrade todo mundo e que todo mundo não se sinta entediado. Eu vou voltar um pouquinho no tempo do que eu estava falando e vou tentar dar uma resumida. Bom, para quem não me conhece, eu sou Diego Bonel, eu sou jornalista. Eu criei e edito hoje e escrevo, eu sou uma equipe hoje do Brasil Hostel News, que é um veículo de comunicação sobre hostel, né? O único veículo que trata hostel com uma pegada jornalística que existe no Brasil. E eu também produzo esse conteúdo para o Catraca Livre, que é um dos, né, maiores portais que todo mundo conhece de entretenimento. Eu não costumo dar muito as caras aqui, né? No Brasil, Hostel News é sempre uma, a gente arrasou mesmo. É sempre uma visão mais jornalística, mais um pouquinho distanciada, mais com uma pegada de notícia, menos a minha experiência, né? Então, mas eu acho que agora o momento, até por confinamento, por a gente estar todo mundo em casa e por todo mundo gostar de viagem, todo mundo querer viajar, todo mundo viver hostel. Beijo, Luquinha, te amo. A gente precisa se posicionar e se mostrar, e eu acho que os hostels têm muita história acontecendo dentro desse momento de quarentena que a gente consegue contar, né, de uma maneira até que alivie nossa cabeça, alivie essa tensão que a gente está tendo.
Então, só para vocês entenderem, eu estou numa quarentena, eu estou em isolamento aqui no Beach House Hostel, na Ilha da Gigoia. Eu estava no começo de uma viagem, né, que eu ia fazer pelo Brasil para fazer matérias, para gravar podcasts, para conhecer mais de perto as experiências e tudo que os hostels estão criando, e aí eu acabei ficando preso, né, uns 2, 3 dias antes. Eu comecei a conhecer os hostels do Rio, que apesar de morar aqui há 5 anos eu ainda não tinha conhecido, e acabei ficando aqui no hostel da Ilha da Gigoia. Sortudíssimo, com um quintal maravilhoso, de frente para a lagoa. Então, assim, apesar dos pesares, né, com muitos privilégios. E eu tenho acompanhado essa movimentação da quarentena nos hostels desde o começo, desde o fim da última semana. Então, só para a gente entender como que está a situação dos hostels pelo Brasil, um panorama meio que geral. O setor de hostels tem se movimentado bastante como empresários, como grupo, eles estão trocando ideias, eles estão interagindo entre si e, por exemplo, a semana passada eu acompanhei uma reunião com o vereador antes da questão de fechar tudo, dessa coisa, a reunião com o vereador aqui no Rio de Janeiro, que foi levar para dentro da Câmara as demandas do setor, né? Porque diferente, o que a gente tem que entender é que, assim, diferente das grandes redes hoteleiras, que são empresas que vão sofrer, todos vão ter problemas. Os hostels são pequenas e microempresas de pessoas que administram muitas vezes de forma familiar, de maneira direta os seus negócios, e que empregam muita gente também, e que estão preocupados com garantir o salário das pessoas que trabalham com eles, de garantir o pagamento dos aluguéis. Então, durante essa última semana, houve uma movimentação muito intensa das associações de hostels, a AB Hostel, que é a Associação Brasileira de Hostels e Novas Hospitalidades, a Rio Host, que é a Associação de Hostels aqui do estado do Rio de Janeiro. Teve também movimentação da Associação de Hostels de Ilhabela, que se movimentou entre eles, a Associação de Hostels de Ubatuba. Então, para a galera tentar ver qual era a melhor maneira de agir nesse momento em relação aos hóspedes, em relação aos moradores, que é isso que eu vou falar daqui a pouco também. Então, assim, é um setor que está se movimentando para tentar não quebrar, para tentar garantir o básico mínimo de subsídio, de apoio, de ajuda, de liberação de juros, de liberação de impostos, para tentar não quebrar. Então, assim, esse movimento dos empresários de hostel tá bem interessante de acompanhar. Né? Teve uma reunião com o prefeito aqui do Rio de Janeiro também. Eu ainda não tenho informação de outras cidades que se movimentaram. Valeu, Rodrigo. Que se movimentaram para falar com o poder público. Né? Então, assim, eu estou reportando aqui para vocês a realidade dos lugares em que eu tenho contato com os donos de hostels, né, que são sempre minhas fontes para todas as matérias que eu escrevo. E tem algumas coisas assim de garantir o emprego. Eu acho que essa é a grande preocupação que eu sempre vejo nas discussões desse grupo. Assim, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho famílias que dependem de mim, e eu não posso, de nenhuma maneira, também garantir o sustento da minha família e garantir o sustento dessas. Então, assim, existe toda uma preocupação com a saúde, existe uma preocupação com a garantia. E aí, Roberto? Beleza? Maraca Hostel. De garantir as empresas que elas continuem para que esse setor ele continue empregando, ele continue dando trabalho, ele continue gerando experiências. E tem umas pesquisas agora, eu não vou lembrar aonde eu vi agora, não dá fonte, é sacanagem, mas é sério, eu até usei numa das matérias do site, que o turismo é uma das principais indústrias para transferência de riqueza rápida, né? Ele feito de forma sustentável, de forma interessante, de forma responsável,
ele é uma das maneiras mais efetivas. Oi, Nath, do Samba Hostel, né? É a Nath, né? É, é a maneira mais efetiva de transferência de renda. Então, eu estava fazendo uma reflexão esses dias de que o turismo vai ser uma das empresas que vai ser um dos setores que, quando isso tudo passar, vai ajudar mais a recuperação da economia, ao giro do dinheiro. Então, a gente tem que olhar algumas iniciativas dos hostels que eles estão tomando de maneira racional, né, desde que sejam responsáveis, porque está todo mundo tentando sobreviver. Eu acho que essa é a mensagem que eu tenho visto nos grupos. Eu participo de muitos grupos de hosteleiros, de pessoas que trabalham em hostels, de donos de hostels, de gerentes. Então, a conversa está indo por esse lado, para como não deixar um desmonte geral nesse setor depois que isso tudo passar. Eu acho que essa é uma das coisas. E o desmonte geral é por emprego, é por girar, é pelas pessoas que trabalham na recepção, pelas pessoas que trabalham na limpeza, pelas pessoas que fazem a manutenção, pela a galera da empresa de dedetização. É toda uma cadeia que está envolvida nesse setor que às vezes não, que com certeza vai ficar dependendo dessa retomada também. Bom, depois desse panorama de mercado, de coisa mais séria, eu vou falar um pouquinho de coisas que estão acontecendo. Coisa boa, porque falar de coisa boa nesse momento também é interessante. Vamos lá, deixa eu ver a pergunta do Maraca. Você não acha que os hostels vão sofrer um grande impacto devido ao mundo compartilhado, onde se fala muito de higienização e não compartilhamento para não se contaminar? Roberto, eu não sei. Eu acho que, na verdade, a gente vai se reorganizar como sociedade como um todo. Eu acho que não dá só para falar da questão do compartilhamento. Eu acho que o que eu tô pensando muito é em a gente vai rever todos os nossos padrões de higienização, com certeza, né? Isso talvez obrigue os hostels a diminuírem os quartos compartilhados. Estou aqui divagando, né, para a gente pensar junto. Para diminuir o acúmulo de pessoas no mesmo espaço, né, a aglomeração de pessoas no mesmo espaço. Mas eu não sei, eu acho que vai rolar mais um rearranjo como sociedade geral, assim. Eu não sei, eu realmente não consigo pensar. Eu acho que a gente tá tendo que se rever muito. Muita coisa vai acontecer delivery, muitos trabalhos eu acho que vão ser perdidos, porque as pessoas estão começando a perceber que num momento de crise eles podem ser substituídos. Eu acho que cada setor, cada área vai entender algumas coisas, né? Talvez o trabalho de coworking, o home office. Eu que sou um home officer, eu sou um nômade digital, mais ou menos, né? Vivo de hostel em hostel, eu estou com meu escritório aqui, meu computador, meu celular, internet, e estou trabalhando. Então, para mim, o que mudou foi não sair de casa. Eu acho que a gente vai ter que rever e vai ser com o tempo. Acho que não vai, a gente tem que tomar muito cuidado que não vai ter certo e errado. A gente vai testar. Eu acho que é assim, eu acho que é a grande parada, a gente vai testar. E não sei se te respondi, mas não tem resposta, né, meu amigo? É uma reflexão que a gente acho que vai ter que fazer. Vocês enquanto setor, enquanto donos de hostels, a gente enquanto viajante, eu com o olhar atento de ex-dono de hostel, atual jornalista que cobre o mercado, eu acho que todos juntos a gente vai pensar junto. E é isso, não tem muito o que escapar disso, é pensar junto e eu acho que o exemplo que a gente teve essa semana, a gente teve essa união do pessoal de hostels do Brasil inteiro, troca de informação imensa, constante, desavenças, discórdias, opiniões diversas. Isso tudo faz parte do jogo e isso tudo é necessário para que a gente se entenda e se reinvente. Tá, mas deixa eu seguir aqui para não ficar muito longa essa brincadeira, porque né, a pessoa fala bastante.
Hostel em Foz do Iguaçu. Teve uma coisa muito boa que está acontecendo, o Tetris Hostel. Ele, né, do Rico e da Karen, esses irmãos lá em Foz, eles foram acionados pelo Hospital Municipal da cidade na quinta-feira à noite, se eu não me engano. Ele me falou, mas eu não lembro. Fala muito, né? Pra caceta. É, E eles foram acionados porque o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu está criando uma ala só para futuros infectados com o corona, pensando no pico que está previsto para a doença, que é começo e meio de abril. Então, no começo foram 10, depois foram 20 beliches com colchões, com lençol, com edredom, com travesseiro, com fronha, um kit completo para montar a área de apoio aos profissionais da saúde que vão trabalhar nesse hospital quando a coisa piorar. Então, a gente conversando ontem à noite, eu vou tentar postar uma matéria sobre isso ainda, mas eu troquei uma ideia com o Rico rápido ontem à noite. E ele falou que eles estão além disso. Ele ainda está meio conturbado, ainda não dá para falar muita coisa, as coisas vão ser decididas entre hoje, segunda e terça, mas que ele me falou que deu uma tranquilidade e deu uma segurança, de certa forma, sabendo que mesmo ainda não instalado o caos, eles estão se planejando, né, evitar que o caos se instale de uma maneira tão grave como em alguns outros lugares. Então isso é interessante e que além disso, isso eu achei bem legal, eles estão coordenando um grupo de voluntários para trabalhar no apoio à equipe de saúde, aos pacientes. Então assim, ainda estão se organizando, ainda não tem nada decidido, né? Ainda não tem ainda não tem muita coisa, mas eles estão se organizando. E isso é muito legal. Isso é assim, a gente vai. É por isso que eu falei para o Roberto agora, quando ele perguntou o que, que eu achava, como que a gente ia se rever como mercado compartilhado. É assim, vamos se ajudar e vamos ver. E vamos ver o que vai ficar bom para todo mundo, com responsabilidade, com caráter, com responsabilidade inclusive do coletivo. A gente ainda de hostel, né, que vive em hostel, que trabalha com hostel, que tem um hostel, a gente vive no coletivo, então eu acho que para a gente vai ser um aprendizado muito grande. Deixa eu ler uma pergunta, uma frase aqui. Rodrigo Pedrotti, estou torcendo muito para que os hostels consigam se manter vivos, tenho experiências ótimas com hostels, inclusive em termos de higiene. Legal, Rodrigo. Agora é hora de torcer mesmo e de ajudar. É por isso que os hostels, inclusive, estão com uma campanha. Quem puder fazer isso, distribuir com os amigos, compartilhar com os amigos. Não cancele, remarque a sua viagem. Isso é muito importante, porque se você já tem uma viagem marcada, se você já tem né, uma reserva feita, uma reserva paga, deixe essa reserva de crédito. Entre em contato direto com os hostels. Uma coisa que eu queria falar para quem daqui não é de hostel, para quem é viajante, entre em contato direto com o seu hostel. Fala com ele, troca uma ideia, chama nas redes sociais, fala no WhatsApp, manda um e-mail, liga, enfim, fala com o seu hostel, que todo mundo está empenhado em se ajudar. Né? Então, muitos hostels estão deixando as reservas que já foram feitas como crédito para usar em um ano, para usar até o final do ano, para usar, enfim, de várias maneiras. Tem hostels vendendo crédito de viagem, o que é interessante, hostels que querem manter a sua equipe de funcionário trabalhando, por exemplo, trabalhando não, recebendo, no caso, não quer mandar seus funcionários embora, estão fazendo campanhas entre os hóspedes cativos para comprar crédito de hospedagem. Você pode comprar uma hospedagem super baratinha agora, que você pode usar, sei lá, até o final de 2021, e você vai colaborar de certa forma para que os hostels, como o Rodrigo falou, sobrevivam a esse tempo tão estranho, né? E então assim tem essa pegada de não cancele, não cancele, remarque. E se você puder, compre créditos, né? Você ajuda o hostel a sobreviver, porque a galera infelizmente está tendo que colocar a galera em férias. Deve ter gente demitindo, deve ter gente, enfim, fazendo diversos acordos. Eu acho que agora é a hora que todo mundo que puder ajudar vai ser interessante. É bom.
Mas isso tudo foi só um panorama de como está a situação, né, no hostel e nos hostels e nesse mercado de hostels. Então, eu queria agora falar como que vai ser essa minha troca de ideia com vocês. Todo dia às 4h20. Porque é um horário fim de tarde, um horário que todo mundo já fez muita coisa, no caso, ou tentou criar muita coisa a fazer. Um horário cabalístico. E, e eu quero explicar para vocês como que vai acontecer essa conversa e por que que ela surgiu. Porque, como eu tô, muitos viajantes foram pegos de mochila nas costas. Muita gente estava no meio de uma viagem, ou como eu, moro em hostel, ou muitos turistas colaborativos, aquela galera viajante que troca uma qualidade sua por um tempo de hospedagem, que faz esse escambo que a gente chama de turismo colaborativo, né, que é muito interessante, muito divulgado no mundo inteiro, muito real no mundo inteiro e que ajuda muita gente. Essas pessoas têm o hostel como casa. Então, assim como eu, essas pessoas também moram nos hostels. Então, eu resolvi entrar em contato com muita gente, com a galera que eu conheço, com a galera que eu não conheço, amigo de amigo, os amigos foram passando os contatos, e eu estou montando uma agenda a partir de amanhã, às 4h20, para a gente trocar uma ideia de como está a experiência de cada um nos hostels e como que as pessoas estão se virando e como que esses viajantes têm num hostel o seu porto seguro, né? Muitos donos de hostels deixaram funcionários que moravam nos hostels morando nos hostels para cuidar da casa, cuidar das coisas, para eles não têm para onde ir, não têm como voltar para os seus países ou mesmo para suas cidades, caso sejam brasileiros. Então, tá tendo toda uma movimentação dessas pessoas para manter todo mundo se manter em segurança, né? Então, por exemplo, eu já conversei, vai ter uma galera de Ubatuba que acabou de mandar mensagem aqui que eu vi no WhatsApp que está aparecendo. Eu sou meio confuso com essas coisas de modernidade, então eu fico meio sem saber o que está acontecendo. Galera de Ubatuba, tem uma hosteleira na Amazônia, a Camila, do local hostel, que está morando em Presidente Figueiredo, um hostel que ela abriu no meio da floresta, acho que é 100 e poucos quilômetros de Manaus. Tem um casal em São Paulo que se mudou para o seu hostel nos Jardins. Tem muita gente, tem brasileiros no Chile. Eu entrei em contato com a galera da Associação de Hostels do Chile, agora um pouco antes da live, e eles têm brasileiros que estão lá fazendo turismo colaborativo. Então, como que esses brasileiros estão se virando, como que a galera dos hostels está se virando para passar esse tempo em que todo mundo está precisando de um canto em segurança, de um lugar em que possa se manter seguro e manter os outros seguros. Um pouco antes de entrar nessa live, eu recebi uma mensagem de WhatsApp, eu divulguei essa conversa, eu acho que ele não entrou, não sei o que aconteceu, o Bartô. É um cara de um grupo de mochileiros que eu participo, ele, acho que é o marido dele, eu não entendi muito bem direito, que eu vi rapidinho, que foi logo antes de eu começar a ligar aqui as coisas para entrar ao vivo. O marido dele está na Tailândia, está num hostel, não consegue sair, não consegue passagem, está ficando sem dinheiro. Então tem muita coisa acontecendo com mochileiros e é essas histórias que eu quero contar para vocês, que eu quero compartilhar, que eu quero conhecer também, porque eu tô num hostel aqui. Agora deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver aqui se eu consigo inverter a câmera. Consigo. Cadê? Consigo. Então, eu tô muito privilegiado aqui no Beach House. Esse rapaz de vermelho aqui, ele é morador da casa, ele estava aqui na Ilha da Gigoia e prestes a alugar uma kitnet e aí ele precisou ficar porque não tinha para onde ir. Ele está morando aqui com a gente em quarentena. Ali tem a Carol, que é responsável pelo hostel. Ali tem o José, que é um turista colaborativo aqui lá do Rio Grande do Norte, que está fazendo um churrasquinho para a gente hoje. E a gente tem a vantagem, né, e o privilégio de estar aqui na Ilha da Gigoia. Então, assim,
dentro do que a galera está passando, de ficar fechado, de ficar sem poder sair, a gente tem o privilégio de estar aqui na Ilha da Gigoia fazendo essa quarentena com esse visual chato aqui do deck. Aqui o nosso amigo Juruna, que também mora aqui no hostel, é músico, cineasta. Então é um baita de um privilégio, né? Até agradecer a galera aí do Beach House, o Leandro e todo mundo que me acolheu aqui também, porque eu estava no meio da viagem. Tá super chato, né, Gi? Eu sei que que eu tô sofrendo muito aqui. Mas, enfim, esse é o espaço que a gente está vivendo a nossa quarentena e aqui a gente está fazendo isso. A gente está tomando uma cervejinha, a gente trocando ideia, a gente brinca que aqui a gente está junto, porém separado, né? Que fica cada um no seu canto, cada um no seu computador, trocando ideia, dando risada. Tem hora que a conversa fica mais intensa, tem hora que se fecha cada um no seu cantinho, mas é isso. Essa é a nossa realidade aqui no Beach House. Deixa eu voltar a câmera aqui. Então, bom, agora dá. Não vou mais sentar, vou ficar aqui. Então, acho que esse foi o recado que eu queria passar e convidar vocês e vocês que viram, que são pouquinhos, né? Porque eu não sou tão pop assim, mas a gente vai chegar lá. Todo dia às 4h20 eu vou bater um papo com um mochileiro brasileiro no Brasil, ou não brasileiro também, mas que fale um português que dê para a gente se entender. Tem um hostel ou um dono de hostel, enfim, a gente vai todo dia às 4h20 bater um papinho sobre essa loucura que é estar passando uma quarentena dentro de hostel. Beleza? Quem tiver histórias para contar, quem quiser contar sua história, quem ficou um hostel... Não, então, a barba eu não vou tirar. Não, a barba eu vou ficar náufrago. Eu vou ficar um náufrago. A careca tá deixando de ser careca também, tá crescendo o cabelo, tá ficando tenso aqui o negócio. Então, assim, quem quiser acompanhar todo dia às 4h20, um horarinho clássico, a gente vai bater um papo com mochileiros e com viajantes e com hosteleiros, enfim, com alguém que está vivendo essa experiência de quarentena dentro de um hostel. Espero vocês nas lives, quem tiver história para compartilhar, quem quiser trocar uma ideia, estamos aí. Valeu, abraço. Acompanha assim, deixa eu desligar aqui. Ai, Jesus.